enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Diga, esse povo, ao qual Moisés está sendo enviado para salvar, era um povo que conhecia a existência desse Deus. Olha a importância das pessoas da sua geração, da geração futura após você conhecer a Deus. Eles podem até estar errando, eles podem até estar no pecado, eles podem até estar desviado, afastado, cometendo atrocidades, mas eles sabem quem é Deus. Moisés, você vai chegar lá e vai falar que o Deus dos seus antepassados é que te enviou. A Bíblia vai dizer no versículo de número 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E isto que você dirá, é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Deus está enviando agora Moisés para falar com esse povo. Esse povo está no erro, tá, mas esse povo conhece a Deus. E aonde eu quero chegar nessa noite, querido? Que não interessa como vai estar a tua geração lá na frente, se eles estão afastados ou não, se eles estão em pecado ou não, mas aquilo que você plantar, a semente do evangelho que você plantar neles, vai surtir efeito quando Deus se apresentar a eles lá na frente. Eles sabem quem é, da onde que eles são, eles sabem a quem eles pertencem, eles sabem qual é a identidade deles. Agora o duro é quando você vê um povo que não sabe a quem pertence, não tem identidade, é um povo difícil de você converter. A Bíblia diz no versículo de número 15, e disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração, diga, geração em geração. Esse povo tinha uma identidade, repita comigo assim, estavam afastados, desviados, cometendo pecado, mas eles tinham uma identidade. Diga, quando Deus chegou, o Criador, e falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, eles começaram a tremer. Porque eles sabem quem é Deus. É importante você fazer com que a geração futura após você saiba quem é Deus. Eles podem até estar perdidos, mas vai chegar a hora que o eu sou vai o encontrar. A semente vai estar plantada. É importante você hoje introduzir a semente no seio da sua família, porque eles podem até estar longe, eles podem até estar sofrendo, mas a hora que eles escutarem que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó chegou, eles vão ter que reconhecer, porque eles têm uma identidade. Eles são filhos do Deus vivo, eles carregam uma promessa. É isso que o povo precisa entender hoje. Eu estou passando o pão que o diabo amassou, mas eu estou apresentando à minha futura geração quem é o Deus da vida deles. Eu estou passando a pior luta da minha vida, mas eu estou introduzindo a palavra de Deus dentro da minha casa. Eu estou passando a pior guerra com os meus filhos, mas eles olham para mim e sabem que eu sou servo do Deus de Abraão. Isso vai fazer a diferença lá na geração. Lá na frente,
Eles vão saber a quem eles pertencem. Uma hora eles vão se achar. Sabe por quê? Porque o Evangelho será anunciado para toda criatura. E aqueles que estão afastados, aqueles que estão longe, que pertencem à sua geração, à sua família, eles vão ouvir esse nome desse Deus. E ele vai lembrar: o meu pai falou, a minha mãe falou, o meu tio falou, eu pertenço a esse Deus. Uma geração vai influenciar outra. Nós estamos vivendo tempos difíceis. A geração dos jovens que não foram apresentados a eles, a Deus, eles estão gerando filhos que não conhecem a Deus. Mas nós temos a oportunidade de mudar isso, irmãos. Nós temos a oportunidade de mudar essa história. Nós temos a oportunidade de bater no peito e dizer como Josué disse no Josué 24, verso de número 15: eu e a minha casa, diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, isso é promessa. Diz, isso é palavra profética. Então levanta a mão e diga: eu, minha casa, a minha geração futura vai servir ao Senhor. Em algum momento da minha vida eles vão servir ao Senhor, porque eles sabem a quem eles pertencem. Josué era santo. Josué errou. Josué errou. Josué fez até aliança que não deveria fazer. Josué tomou algumas atitudes contrárias a Deus, que Deus não havia falado. Josué festou muito, festou mais do que devia. Até então Deus chega a Josué e fala: tem muita terra que vocês não possuíram, que era para possuir, e você já é velho. Mas uma coisa Josué fez muito bem: a geração dele sabia quem era o Senhor. A geração de Josué sabe muito bem quem é o Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Repita comigo assim, ó: tem Deus de todo jeito, para todo tipo de povo. Diga mais: os meus descendentes. Diga: aqueles que carregam o meu DNA. Diga: aqueles que faz parte do meu sangue vai servir ao Senhor. Os filhos dos meus filhos, os netos dos meus netos vai servir ao Senhor. Aquele que carrega o meu DNA, o meu sobrenome, vai servir ao Senhor. Entende que nós podemos mudar toda uma geração. Ah, mas agora está normal. Mas para nós não está normal. Nós continuamos sabendo a quem pertencemos. Diga amém. Diga: a minha geração vai ser uma geração de governantes, educadores, profissionais, prósperos, ricos, porque é uma geração que serve ao Senhor. Essa é a geração que nós vamos gerar para o futuro. Eu e você nem vamos estar aqui mais, mas a nossa geração vai dar continuidade naquilo que nós estamos ensinando. É isso que você precisa compreender nesse término de campanha. Que eu e você temos o poder de influenciar, de influência na geração futura. Uma geração leva o conhecimento dela para outra geração. O que você está levando de conhecimento para a geração futura? O que você está falando para os seus filhos? O que você está falando para as suas filhas? O que você tem plantado dentro da tua casa? Uma geração leva conhecimento para outra geração.
O que o pai faz é muito importante. Apóstolo, mas se eu estou bem com Deus, isso quer dizer que os meus filhos não vão se perder? Não. Eles podem até se perder por algum momento, por algum segundo, por até alguns anos, mas eles vão se lembrar do Deus do pai deles. E eles vão voltar para Ele, porque isso é promessa do Senhor. A Bíblia diz que o trabalho no Senhor não é vão, Ele vai ter recompensa. Por isso Josué bate no peito e fala: eu e a minha família, a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Precisamos deixar na memória da próxima geração a quem elas pertencem. Você precisa deixar na memória dos teus filhos a quem eles pertencem. Qual é a identidade deles? Qual é o Deus que eles servem? Porque eu vou te falar assim, até os ateus, na hora da dificuldade, eles falam: ai meu Deus. Porque consciente ou inconsciente, está dentro deles. Porque alguém um dia, na geração dele, no DNA dele, falou desse Deus. Tem gente que está falando: não, eu não tenho religião, mas na hora da dificuldade ele lembra do Criador. Tem gente que fala: eu não creio na Bíblia, mas na hora da dificuldade ele lembra do Criador. Sabe por quê? Porque em algum momento, ou na gestação, alguém falou para ele. Ele vai crescendo e vai desenvolvendo e vai tomando outros rumos, mas quando pequeno, quando criança, o pai e a mãe falou do Criador para eles. Está lá dentro, irmãos. Aquilo que nós vamos falar para os nossos filhos dentro da nossa casa vai influenciar a geração dele. Ele querendo ou não, pode até agora ter pai, ter alguma mãe aqui sofrendo por conta de um filho, mas eu quero te dizer que se você falou a quem ele pertence, vai chegar uma hora que ele vai ter que voltar para aquele que é o dono dele, porque a criação tem que voltar para o seu Criador. Então compreenda uma coisa: você pode influenciar essa geração futura. Abra a tua Bíblia comigo, no livro dos Salmos, capítulo 102, versículo 12. Nós vamos começar aqui um grande reboliço nessa igreja. Todas as quartas-feiras nós vamos falar sobre a identidade que você tem em Cristo Jesus. E quanto mais você tem conhecimento disso, mais você será um influenciador da tua casa. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. Diga: sempre Ele será rei da sua criação. E a Bíblia diz: o teu nome será lembrado de geração em geração. Diga: eu faço parte da geração que vai influenciar a geração futura. Agora, você precisa ser corajoso para influenciar a próxima geração, porque hoje influenciar a próxima geração vai ser um grande desafio, porque você não pode nem falar mais direito, você não pode nem falar nada mais que está escrito na Bíblia, e só é o começo. A coisa vai apertar mais ainda. Mas dentro da nossa casa, ninguém vai poder nos proibir. A igreja tem que começar a transicionar e se preparar, porque vai chegar um tempo que culto só vai haver dentro da tua casa, debaixo da cama. Falando baixinho. Só que nós vamos influenciar as gerações. A palavra de Deus, ela vai continuar sendo anunciada. Os nossos filhos, os filhos dos filhos, os netos dos netos vão continuar falando dessa palavra e continuar influenciando a nossa geração. E quando eles escutarem a voz de um profeta vindo do céu para buscar a igreja, dizendo: eu sou, me mandou, todos eles vão aceitar imediatamente ele. Nós precisamos entender isso.
Nós precisamos levar essa palavra à frente. No livro do Salmo 112, verso 1, a Bíblia diz assim, queridos, aleluia: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. A felicidade e a alegria de conhecer a quem nós pertencemos e de obedecer, porque sabemos quem é Ele. E a Bíblia vai dizer no seguinte versículo para nós: seus descendentes serão o quê? Poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Olha para o teu irmão e fala assim: você pode fazer a diferença na geração futura, porque a geração pode ser uma geração abençoada através de você. Essa geração que vai vir posterior a nós, que está à frente de nós, pode ser homens íntegros, honestos, mulheres abençoadas, prósperos, porque nós temos alegria na lei do Senhor, e nós vamos conduzir esse povo. Então é importante o que você vai falar aqui agora, é importante qual vai ser as suas ações hoje, é importante como você vai se comportar nos dias difíceis. Ou se você é aquele que nos momentos difíceis você está desestabilizado, está desesperado, e começa a mostrar para a sua geração que não vale a pena buscar a Deus. Começa a mostrar para a sua geração que não vale a pena ir para a igreja. É porque meu pai e minha mãe estão dentro da igreja, mas olha como que eles estão, qualquer coisa, a casa cai. É isso que nós estamos mostrando para os nossos filhos e para a nossa geração. A pessoa tem que ter prazer na lei do Senhor. Não adianta a gente dar glória a Deus aqui, e em casa, irmãos, é lambadão. Nós vamos influenciar como? Nós precisamos mostrar para eles a quem eles pertencem. Nós vamos vencer no nome de Jesus. O que nós estamos plantando agora, a nossa geração vai colher lá na frente. Abraão plantou, Isaac plantou, Jacó plantou. Entende isso? Porque não importa é o que eu estou fazendo agora, o que importa é o que eles vão colher lá na frente. Talvez você vai plantar muito e não vai colher nada, mas a sua geração vai ser bendita e abençoada. Os filhos dos seus filhos serão benditos e abençoados, porque você vai deixar um legado de semeadura para eles. Eles vão saber a quem eles pertencem, eles vão saber para onde eles têm que ir. Será uma geração abençoada, de homens íntegros, honestos. Diga glória a Deus. Diga: a minha geração será abençoada. Uma geração que vai frutificar, uma geração que vai produzir frutos, uma geração que vai influenciar outra geração. No livro do Salmo 145, versículo 4, eu quero que você compreenda esses passos. Uma geração contará a outra o quê? O quê? A grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos. Olha para o teu irmão e fala: você tem anunciado o que lá na sua casa? O que você anda anunciando lá? Não está acontecendo agora, mas vai acontecer. Por quê, papai? Porque o Deus que nós servimos é o Deus de Abraão.
O Deus que nós servimos, meu filho, é o Deus que fez o ventre de Sara morto ter vida novamente. Não está acontecendo agora. Aí o filho fala: mas como que vai acontecer? Pai, está tudo dando errado. Aí você vai dizer: parecia estar tudo dando errado quando o povo que estava saindo do Egito chegou diante do mar e não tinha para onde ir. Mas o Deus de Abraão abriu o mar, meu filho. É isso que você tem que anunciar. Ei, para de anunciar o que ainda vai acontecer e começa a anunciar o que já aconteceu. Sabe por quê? Porque o que já aconteceu é fato, é verdade, é verdadeiro, e isso vai gerar fé no coração deles para continuar crendo que aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer. É isso que eu preciso anunciar. Eu preciso anunciar que Deus sempre vai preparar algo, como Ele preparou antes. O que eu estou anunciando? Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Deus ainda não fez, mas vai fazer. Foi o que Abraão falou para o filho: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o holocausto? Deus proverá para si, meu filho. Nós precisamos anunciar para a nossa geração: fique tranquilo, que se o mar não abrir, meu filho, você vai andar sobre ele. Fique tranquilo, meu filho, se a pescaria foi ruim hoje, uma palavra de Jesus vai fazer nós pescar amanhã de novo. Eu preciso anunciar os feitos. Eu preciso influenciar a minha geração com a minha fé. O esposo tem que chegar em casa e falar: nós estamos fazendo uma campanha de transformação. Vai transformar. Será? Será? Não existe. Existe, vai acontecer por fé. Ai, mas a gente já fez tanta campanha. Ah, mas a gente já orou tanto. Vai acontecer. A palavra é: vai acontecer. A palavra é: a nossa descendência vai desfrutar. A palavra é: o meu sobrenome não será envergonhado na terra dos viventes. Está pegando isso aí ou não? Deus vai fazer um reboliço a qualquer momento. Eu só preciso permanecer na fé. O que eu tenho que anunciar? Eu preciso anunciar corajosamente aquilo que Deus já fez. O problema nunca está em Deus, o problema está em nós. Deus continua sendo Deus. Deus continua sentado no trono de glória dele, de geração a geração. O que eu tenho anunciado? A partir de hoje você vai anunciar que o seu sobrenome vai ser grande na terra, que o seu sobrenome será famoso na terra, que os descendentes dos seus descendentes serão abençoados na terra, e que vai começar de você para eles, e que você será o arauto de Deus dentro da tua casa, para dizer: levante a cabeça, porque ainda não acabou. Só acaba quando Deus nos honrar. Só acaba quando Deus nos honrar. Deus falou e Ele vai cumprir. Quantos creem nisso? Em Lamentação 5, verso 19, a Bíblia diz assim, ó: Tu, Senhor, reinas para sempre, teu trono permanece de geração em... Olha para o teu irmão e fala assim, ó: Deus continua sendo Deus, quem muda é você. Quem que muda? É Deus ou é você? Diga: o ânimo de Deus é o mesmo. Diga: a fé em Deus em você é a mesma. A esperança que Deus tem em você é a mesma. Quem muda é você.
Já percebeu que a gente muda muito rápido? Quem percebeu isso já? Um dia você está lá, ó, sapatinho de fogo. Outro dia você está assim, ó. Deus é o mesmo de geração em geração. Queridos, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o Deus de amanhã. Deus não vai mudar. Deus não muda. Deus não muda. Olha só, preste atenção numa coisa. Diga: Davi, um homem segundo o coração de Deus, cumpriu o propósito dele na terra e passou para o seu filho Salomão. Salomão, ele agora ocupa o lugar de Davi, e a Bíblia diz que ele vai muito bem, obrigado. A Bíblia diz que ele vai prosperando. A Bíblia diz que a primeira visitação de Deus a Salomão é falar: pede o que você quiser. Salomão tinha moral com Deus, sim ou não? Estava com moral alto. Mas por que Deus estava assim com Salomão? Porque Salomão estava vivendo aquilo que o pai ensinou. E ele falou assim: eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. Isso agrada a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: quando você pede sabedoria para influenciar e abençoar a sua geração futura, Deus te dá tudo, até aquilo que você não pediu. Você está entendendo o segredo? O segredo para você adentrar o coração de Deus é Deus encontrar a verdade dentro de você, que você ama anunciar a sua geração e cuidar dela, e falar e anunciar o nome de Deus. Aí ele começa a ganhar tudo, ele começa a ser muito abençoado. Mas a Bíblia vai dizer que chegou um determinado momento, subiu para a cabeça. Diga: subiu para a cabeça. E a Bíblia fala que ele começou a casar-se com mulheres que Deus não mandou casar. E a Bíblia vai narrar que uma só para ele era pouco. A Bíblia diz que ele casou com 300 mulheres e tinha mais 700 concubinas. É muita mulher ou não? É mulher demais, não é? Hoje nós não dá conta nem de uma, né, irmão? Se Salomão era diferenciado, não era? Meu Deus, esse homem é diferenciado. Hoje uma dá trabalho. Agora você imagina um homem com um harém com 1000 mulheres. E a Bíblia diz que a primeira mulher dele já era filha do faraó. Porque Salomão, ele mudou a mentalidade dele. E agora ele começa a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E ele começa a desobedecer a Deus. E aí, a gente vê histórias lindas de Davi. Salomão manchou a história, porque ele passou a não ter mais prazer nas leis do Senhor. E a Bíblia diz que ele começou a levantar altar de adoração para os outros deuses, ao qual o Senhor tinha falado: não se case com essas mulheres, porque na sua velhice, diga na velhice, essas mulheres vão corromper o seu coração. E foi o que aconteceu. O nosso problema está aí. Quando a gente se une a Deus, a gente prospera, a nossa casa prospera, os nossos filhos prosperam. Mas quando a gente cresce muito, a gente começa a desobedecer ao Senhor, porque a gente começa a pensar que tudo aquilo que a gente tem foi a gente que construiu com as nossas forças. E aí começa agora a influenciar uma geração futura. Não uma geração temente a Deus, pertencente a Deus. Porque quando você começa a levantar altar de adoração para outros deuses na tua casa, você está entregando os seus filhos e a geração futura para esse Deus. Tem coisa que eu nem posso falar aqui, mas isso é sério, porque tem muita gente levantando altar dentro da própria casa, altar de adoração a outros deuses, e nem sabe. E essas crianças agora, elas vão começar a pertencer àquilo que você está adorando. E Salomão começou a levantar altares de adoração. E por isso que tem uma geração tão perturbada. Porque, vamos entender uma coisa, a nossa geração, a geração que a gente está vendo aos nossos olhos, estão muito perturbados, sim ou não? Olha para o teu irmão e fala assim: mas você pode mudar isso.
Diga: eu e a minha casa vai servir o Senhor. Eles podem até não estar entendendo nada hoje, mas eles estão ouvindo. E se eles estão ouvindo, a palavra está descendo ao coração deles. Eles vão ter que entender a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer tempo determinado na vida deles, a quem eles pertencem. Eles vão voltar. Sua família vai voltar. Seus filhos vão voltar. Porque isso é promessa do Senhor. Então eu preciso deixar um legado, eu preciso influenciar a minha geração. Como? Ensinando para eles o poder de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, olha o que a Bíblia fala da palavra. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Presta atenção. Os pais não podem se envergonhar do Evangelho. Os pais não podem ser tímidos em falar o Evangelho dentro da sua casa. Eles não estão ouvindo. Presta atenção numa coisa. Teve um dia que estava eu, minha esposa e 3 filhos dentro de casa. Eu assisti um filme que tocou muito o meu coração. Quem que já assistiu o filme do Paulo? Já assistiu a história? Bonito, né? Aí eu falei: todo mundo hoje vai assistir o filme do Paulo. Irmãos, era um dormindo aqui, era outro dormindo ali, era outro cochilando ali, e eu brigando com esses guri. Acorda. Se fosse essas coisas que vocês veem aí, vocês estavam acordados. Pode acordar, vocês vão ver o filme. Aí eu estava lá vidrado no filme, de repente eu olhava para o lado, um estava assim, ó. Aí eu olhava para trás, o outro estava... Falei: pode acordar todo mundo. Irmãos, eles não assistiram o filme todo, mas até hoje eles lembram do filme. Você está entendendo? Até hoje eles não assistiram tudo, mas eles lembram. Você lembra do filme do Paulo, que o pai fez a gente assistir na marra? O Evangelho é o poder de Deus. E quando é pequeno, dá para o de comer na marra. Não é assim que você faz com as crianças em casa? Vai comer, não quer comer, abre a boca. Aí você fica aviãozinho, aí você dá uma cutucada, mas você dá comida. Dá ou não dá? É o Evangelho que é o poder de Deus. Agora hoje é assim. Um menino desse tamanhozinho fala: não vou para a igreja não. Aí o pai fala: ai, não vou brigar, deixa ele. Vai ser o que daqui a pouco? Se desse tamanho você já não obedece, porque quando cresce tem 15, 16, aí acabou, irmão. Antigamente, lá atrás, na minha geração, filho obedecia pai até velho, casado, e estava lá obedecendo o pai. Hoje, 14 anos não quer obedecer mais não. Então, enquanto você tem poder sobre ele, enfia na boca dele o Evangelho. Não quero, vai comer. 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 Porque se você encher ele do Evangelho, ele pode até se perder amanhã, mas vai chegar o dia que o eu sou vai atrás dele. Esse é o nosso papel. Apóstolo, o senhor prega o Evangelho, mas o seu filho está assim, está assado, o problema dele. Mas vai lá falar de Bíblia para ele, ele vai falar: eu sei. A hora o eu sou pega ele, porque o Evangelho foi introduzido. Ele vai ter que entender. E compreenda isso: enquanto você tem poder, obriga. Porque vai chegar a hora que você não vai ter poder mais. Mas o que vai valer é o que você influenciou no DNA da alma dele. É isso que vai valer. O que você introduziu na alma dele, é isso que vai funcionar. No versículo seguinte a Bíblia diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Ele não está entendendo nada, ele não está compreendendo nada, mas o Evangelho da justiça de Deus está dentro dele. Deus vai cobrar. Vai chegar uma hora que ele vai estar lá sozinho e vai começar a chorar, porque Deus vai pegar ele. Porque a Bíblia diz que Deus não se esquece
de nenhum dos seus filhos. A Bíblia diz que uma mãe pode até se esquecer do seu filho, mas a Bíblia diz que Deus jamais vai esquecer. Ele pode estar onde for, ela pode estar onde for, mas aquilo que você introduziu na alma dele, vai chegar a hora que o evangelho da justiça de Deus vai pegar ele, e ele vai voltar chorando para os braços do Senhor. Ele vai voltar porque o evangelho é o poder de Deus. Uma justiça que dá o quê? Princípio ao fim. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Repita comigo assim: o meu sobrenome vai ser reconhecido na terra como servos do Altíssimo. Aonde tiver um descendente seu, meu irmão, não tem como ele fugir não. Já está introduzido nele. Apóstolo, ele está usando droga, deixa. Apóstolo, ele está perdido na bebida, deixa. Você está orando? Ele tem princípio dentro dele? O evangelho foi introduzido na alma dele? Fica tranquilo, porque ele vai voltar. O evangelho está dentro dele. Você influenciou a sua geração. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos aprendendo para influenciar a nossa geração. Sabe quando você está lá assim, ó, hoje tem culto, estou cansado, estou cansada. Aí você vai lembrar assim: eu sou aquele que vai influenciar os meus filhos, eu preciso ir por eles. Se você não tem motivo mais, se você está tão triste, magoado, cansado por alguma coisa, você vai olhar para a sua família e falar assim: eu vou por eles, eu vou por eles, eu vou buscar por eles, eu vou orar por eles. Porque eu vou falar uma coisa para você, você não me leva a mal. A gente tem um trabalho com criança. Aí as tias, as líderes, chega na criança e fala assim: você faltou o ensaio da dança, você não pode faltar. Eu pedi para o papai, mas o papai falou que não vai. Aí como que uma criança de 5 anos de idade vai vir sozinha? Eu falei para a mamãe, mas a mamãe falou que não ia. Como que uma criança vai vir? E gente, tem criança aí pedindo para vir para a igreja, e o pai está lá: estou morto, estou cansado. É assim que você está influenciando seus filhos? Amanhã ele vai estar cansado também para vir. Amanhã também ele vai estar desinteressado para vir. É aquilo que você está implantando, está colocando, introduzindo neles. Porque amanhã vai estar grande, ei, amanhã vai estar grande, e você não vai poder fazer mais nada, viu? O que vai valer é o que você introduziu dentro deles, é o que você influenciou eles. É isso que vai valer. Pode estar do outro lado do planeta, uma hora ele vai ouvir uma palavra e que vai fazer ele recordar daquilo que foi influenciado na alma dele. Aí você vai falar: eita glória, meu Deus pegou ele lá, mas porque você fez o seu trabalho de casa aqui. Por isso que Moisés chega no povo e fala: eu sou mandou. Todo mundo já falou: opa, eu sei quem que é. Quando Moisés chega lá e fala: o Deus de Abraão, todo mundo já tremeu as pernas. Quando Moisés chega lá e fala assim: é o Deus de Isaac, todo mundo já treme. Quando chega lá e fala: é o Deus de Jacó, sabe o que ele falou? É o Deus das 3 gerações a qual vocês pertencem. Cada um representa uma geração. Porque ali tinha gente pertencente às gerações, a geração de Abraão, a geração de Isaac e a geração de Jacó. É esse Deus que me mandou aqui. Eu já sabia. Eles não sabiam talvez quem era Moisés, mas eles já sabiam quem mandou Moisés. Amanhã
O que você influencia seu filho hoje, ele vai encontrar um desconhecido, um profeta doido, um pastor maluco, que vai para ele numa rodoviária, que vai para ele lá aonde ele está no prostíbulo, que vai para ele numa rua, que vai para ele dentro de um ônibus, que vai para ele dentro de um presídio, que vai para ele dentro de um leito de hospital. Um maluco vai chegar e vai dizer: eu sou o Deus dos seus antepassados, e ele vai se render e saber quem é aquele que manda na vida dele. Por quê? Porque você fez o papel de casa, você fez o seu papel de forma correta, e a tua geração será famosa, abençoada e justificada na terra. Meu irmão, não tem jeito, Deus vai fazer o milagre. Ah, apóstolo, mas está demorando. O tempo de Deus não é o seu tempo. Tem coisa que precisa acontecer. Eu precisei passar muita coisa para chegar onde eu cheguei aqui. Eu desobedeci muito para estar aqui hoje. Eu quero que você entenda uma coisa: a hora e o tempo de Deus está chegando para a sua geração. Agora, quando o eu sou encontrar a tua geração, se ele se apresentar para a sua geração, eles vão saber quem é ele? Porque aquilo que você vai introduzir agora é o que vai determinar lá na frente o que vai acontecer. Está fazendo errado, apóstolo, deixa fazer. Mas ele sabe, porque você falou para ele a verdade. Estão entendendo isso, povo? Tem um grande rebuliço no mundo espiritual acontecendo, porque o diabo não quer que aconteça esses cultos. O diabo não quer que aconteça esse esclarecimento. Ele não quer que você descubra que você é poderoso, se você usar o poder que Deus tem dado a você para influenciar a sua geração.